Olá, sejam muito bem-vindos. Boa noite, doutora Suelen. Ó, para quem não sabe ainda como é que funciona, a live de toda terça-feira aqui do Help Juris é a live Mão na Massa, que é assim, sempre na segunda-feira eu coloco uma enquete para vocês com 3 opções de GRERG, para que a gente possa juntos aqui na live dissecar cada campo da GRERG e eu poder explicar direitinho para vocês como é que funciona o recolhimento daquelas custas específicas, tá? E aí, qual é a minha intenção com essa live? Eu quero poder mostrar para você, advogada, um caminho para você acelerar os seus processos no TJRJ e receber seus honorários mais rápido através do correto recolhimento das custas. E para isso, eu exatamente quero te mostrar como é que funciona esse correto recolhimento. Então, é bom que a gente faz um bate-papo, eu te conto algumas histórias, te mostro os principais erros que você pode estar cometendo no recolhimento daquela GRERG específica. E segunda-feira passada, ontem, eu coloquei enquete com 3 opções. Inventário com um imóvel residencial, alvará judicial e ação renovatória de aluguel. E ó, gente, foi de lavada, tá? Costuma ser sempre assim, tete a tete, a votação segue assim, à risca até o final, mas dessa vez o inventário ganhou de lavada. E eu entendo por quê, gente, porque eu já até recebi essa pergunta uma vez aqui na caixinha de perguntas, e me perguntaram quais eram as custas que eu achava mais complexas. E eu respondi que, na minha opinião, são as custas de inventário. E não pela complexidade em si, porque você vai ver, hoje eu vou te ensinar, que as custas do inventário, elas são meio que tabeladas. Não tem tantas coisas para você analisar. Mas você tem um rol aí de 13 modelos diferentes de GRERG para inventário. E aí, fazer essa análise é que é complicado, tá? E principalmente quando você tem, não é o objeto de hoje, a gente ainda vai fazer, prometo para vocês, a gente ainda vai fazer a GRERG do inventário com bens móveis e imóveis, porque esse é o mais complicado, tá? Esse que a gente vai fazer hoje é mais tranquilo, o com apenas um imóvel residencial. Mas mesmo assim, você precisa saber alguns detalhes para você não errar e para você já começar acelerando e adiantando o seu processo, tá? Você observar essa questão das custas, ela vai trazer um grande diferencial para a sua advocacia, tá? E eu vou te contar por quê. Cada vez que você não adianta o recolhimento das custas que deveriam ser recolhidas. Cada vez que você faz esse recolhimento com erro, você está atrasando aí o seu processo, em média, em 90 dias. Isso a cada erro. E durante o processo, vocês que estão aqui comigo, que são advogadas, vocês sabem que você vai recolher custas em diversos momentos durante o processo, né? Não é só na inicial. Além da inicial, você vai recolher também essas custas ao longo do processo em diversas situações, em diversas oportunidades, tá? E o inventário já é uma ação que às vezes costuma dar problema, né? Enfim, por N motivos, né? A gente tem questão que às vezes os herdeiros não estão de acordo e aí ficam naquela briga interminável por conta dos bens. Às vezes tem questões pendentes fiscais daqueles bens, então isso precisa ser solucionado antes para que o inventário termine. Às vezes são diversas certidões que não tem condição de tirar, que as partes têm dificuldade de tirar essas certidões, isso atrasa também o inventário. Às vezes a própria fazenda estadual dá uma atrasada no inventário, pedindo, né? Enfim, fazendo aí várias exigências que às vezes também atrasa esse inventário, ou seja, já existem muitos motivos para você atrasar o inventário. Então, a gente não precisa arrumar mais um, que são as custas. A gente pode, pelo menos nesse aspecto, fazer com que o seu inventário fique mais célere,
tá? E é isso que eu quero te mostrar aqui hoje, que isso é possível, tá? E eu tenho uma história para te contar pra gente começar esse nosso papo. Certa vez, tinha um inventário exatamente do caso que a gente vai ver hoje. Era um único bem imóvel, tá? E o juiz, ele não deferiu gratuidade de justiça no caso, porque esse imóvel era um imóvel muito valioso, tá? Era um imóvel residencial, mas era uma casa, era uma mansão. Só que era só esse imóvel, não tinha mais nada, tá? E esse senhor que faleceu, ele deixou apenas um herdeiro, só um filho. Em tese, gente, não tem muita coisa aí pra gente ter problema com esse inventário. Vocês concordam? Vocês que são atuantes aí, comenta pra mim. Eu acho que não teria, em tese, muitas questões que pudessem atrasar esse inventário, porque era um único imóvel, um único herdeiro. Então a gente, nessas questões já de briga entre familiares, etc., isso já não iria acontecer. Mas aí, veja bem, como é que se desenrolou, tá? O advogado desse rapaz, que era o único herdeiro, ele entrou pedindo a gratuidade de justiça, tá? E, gente, eu já quero começar contando que esse é um dos erros mais comuns da grande maioria dos advogados. Pedir gratuidade de justiça para todo e qualquer cliente. Depois eu vou te explicar melhor as consequências que isso traz, tá? Para você e para o seu cliente. As consequências podem ser muito danosas, tá bom? E o juiz indeferiu. Por quê? No inventário, a gratuidade de justiça, ela não é analisada com base na capacidade financeira dos herdeiros. Ela é analisada com base na capacidade financeira do espólio, tá? Então, como esse espólio, apesar de ser formado por um único bem, era um bem muito valioso, o juiz indeferiu a gratuidade de justiça e determinou que viessem as custas processuais, tá? O que o advogado fez, ao invés de ele pegar, acatar a decisão e fazer o recolhimento, ele começou a pedir ao juiz que o cartório certificasse para ele quais eram as custas devidas. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Lá na consolidação normativa, está previsto que os servidores eles têm a obrigação, é uma de suas funções, fazer a conferência das custas e certificar nos autos eventual diferença, intimando o advogado para o recolhimento dessa diferença, tá? Infelizmente, ou pelo que é possível ser feito, tá? Pela realidade do tribunal, não existe condições dos servidores fazerem uma certidão prévia das custas devidas em todos os processos. Isso tornaria o nosso trabalho completamente inviável, além de não ser o que está previsto em lei como obrigatoriedade do serviço do técnico judiciário, do analista judiciário, tá? Então, quando esse pedido foi à conclusão do juiz, voltou com uma negativa, tá? Foi indeferido. E o juiz determinou que o advogado fizesse primeiro o recolhimento e, diante do recolhimento, que o cartório, então, fizesse a certificação. Ele não gostou do despacho, não concordou com o juiz, pediu ao juiz, né, que ele reconsiderasse. E, gente, só nisso, a cada petição que ele fazia, o processo dele ia para o final da fila, né? Levava ali algum tempo, às vezes alguns meses até para ser processado novamente, abrindo de novo a conclusão. Final das contas, passaram-se os primeiros 6 meses desde que ele distribuiu a ação e ele ainda não tinha recolhido custas, ele estava com a gratuidade de justiça indeferida, ele não tinha ainda recolhido as custas, tá? E esse processo teve até um despacho determinando a intimação para andamento em 5 dias sob pena de extinção. Porque ele não dava o andamento devido, né? Ficava ali protelando a situação. Finalmente, ele decidiu então, vamos lá, vou recolher as custas. E recolheu as custas de forma equivocada. O cartório certificou, intimou ele para complementação, ele veio e complementou de forma equivocada novamente. Então você veja bem,
Um inventário que não tinha nada para atrasar, ele ficou, só na questão das custas iniciais, mais de 1 ano nas custas iniciais. Porque o advogado pensava como muitos pensam, e aí você pode estar pensando, Daphne, nossa, mas que situação esdrúxula. Isso aí que você está contando deve ser 1 em 1 milhão. Infelizmente não é. Infelizmente acontece com mais frequência do que vocês imaginam. Porque muitos advogados não entendem as custas como algo importante. Entendem as custas como um detalhe do processo. E eu sei que às vezes para você pensar assim, apesar da morosidade do judiciário ser um problemão, ser algo que afeta muito a sua vida, ser algo que afeta muito o seu trabalho, mas ainda assim, determinadas situações é como se fizessem parte, né? Ah, isso faz parte do trabalho. Só que não faz, gente, tá? Essa morosidade que eu tô te contando, por conta de recolhimento indevido, ela não faz parte e ela pode ser evitada e deve ser evitada. Porque você vai acelerar muito o recebimento dos seus honorários ao final. Então, por que continuar agindo dessa forma, sem prestar atenção ao correto recolhimento das custas? E vocês vão ver que era tão simples ele localizar esse modelo. Hoje eu vou te ensinar a localizar o modelo de GRERD aqui no site da Corregedoria. Você vai ver que não é tão complicado assim. Apesar de existirem 13 modelos, não é tão complicado assim, tá? Então vamos lá. Quem quiser pode até anotar, tá, gente? Porque isso aqui que eu vou falar para vocês agora vale ouro, tá? É o seguinte, nos inventários, o que importa realmente é você saber quais são os bens que compõem o seu monte partilhável, tá? Isso significa o quê? Que você precisa já, desde o começo, saber exatamente quais são os bens que vão estar ali naquelas primeiras declarações, ou se for um arrolamento, já naquele plano de partilha amigável, porque isso é o que vai ser o crucial para você localizar o modelinho de GRERD. E eu vou te explicar por quê. Vamos lá. Existem aqui alguns modelos, eu vou ler para vocês os modelos existentes com relação a imóvel, tá? Residencial. Vamos lá. Eu tenho o inventário com um bem imóvel residencial com área construída igual ou inferior a 60 metros quadrados ou um lote de terreno com área igual ou inferior a 400 metros quadrados. Essa é a minha primeira hipótese de modelo de inventário de bem residencial, tá? Vamos lá. Eu tenho outra hipótese que é inventário com um bem imóvel residencial com área construída superior a 200 metros quadrados ou um lote de terreno com área superior a 2.000 metros quadrados. Esse, inclusive, é o modelo mais caro de inventário, tá? Que é o que se aplica à história do rapaz que ficou aí mais de 1 ano sem ter nem o primeiro andamento no inventário dele, porque o advogado não soube localizar esse modelo aqui, tá? Que é quando você tem aí um único bem imóvel residencial e que ele tenha mais de 200 metros quadrados de área construída. Eu tenho também o inventário com um bem imóvel residencial com área construída superior a 60 metros e até 200 metros. Ou seja, são 3 hipóteses. E nas 3 hipóteses, tá? O que vale no caso do bem imóvel residencial é o metro quadrado construído, a área construída desse imóvel. O mais barato é o imóvel com até 60 metros quadrados de área construída. Depois a gente tem uma GRERD aqui intermediária, que é entre 60 metros quadrados até 200 metros quadrados. E, por último, a mais cara, como eu falei para vocês, com o imóvel residencial de mais de 200 metros quadrados de área construída, tá bom? E aí, no inventário, gente, é o seguinte. O inventário, ele tem como custas os atos dos escrivães, tá? Como custas básicas, os atos dos escrivães, a taxa judiciária e os percentuais legais. É só isso, tá? E a taxa judiciária aqui no inventário, ela não segue a regrinha 3P,
Quem já está aqui no Help Juris há mais tempo, quem já segue aqui o Help Juris há mais tempo, já conhece essa regrinha. É o seguinte, a taxa judiciária ela tem uma regra geral, que é a regra 3P. Isso significa o quê? 3% do valor dos pedidos, tá? Esse é um mnemônico que eu criei para o método Help Juris. E aí, existem, lógico, algumas exceções. E o inventário é uma delas. E como é que você calcula a taxa judiciária no inventário? No inventário, a taxa judiciária, ela equivale a 1,5 vezes as custas do escrivão. Então, no inventário não tem errada. É só você fazer o cara crachá dos bens que você tem no seu monte partilhável, tá? Se você só tem um único bem imóvel, você precisa saber qual a metragem dele, a área construída dele, e aí você vai localizar. Ele vai estar em uma dessas 3 opções, tá bom? E aí você vai ver aqui a área, qual é o valor de ato do escrivão e qual é o valor da taxa judiciária, que já está descrito para você no modelo, e sendo que a taxa judiciária é 1,5 vezes o valor dos escrivães, tá bom? Para você ter uma ideia, vamos lá falar dos valores? O inventário, o que tem imóvel residencial com área construída igual ou inferior a 60 metros quadrados, ou pode ser também um lote, né, de terreno com área igual ou inferior a 400 metros quadrados, tá? Vai se aplicar esse modelo também. Você vai recolher de atos dos escrivães o valor de R$ 942,51, tá bom? E eu tenho uma observação muito interessante para te contar, que pode ser algo aí que você pode ficar confuso e pode te dar dúvida. Suponhamos que você está inventariando só uma fração do imóvel, tá? Suponhamos aí que a pessoa que faleceu já recebeu só uma fração daquele imóvel, e aí você está entrando com o inventário, agora ela faleceu também, só que ela tinha, né, os herdeiros não eram os mesmos, não entrou acumulação de inventário, você entrou depois com o inventário só para ela, e você vai partilhar só a fração desse imóvel residencial. Como é que funciona? Você vai pagar as custas integralmente, tá? Você não vai poder fracionar essas custas. O fato de você estar inventariando apenas uma fração do imóvel não muda o valor das custas processuais, ok? Agora me conta aí se você sabia desse detalhe importante, tá? Eu quero que vocês coloquem aqui para mim nos comentários. Já manda, gente, o que vocês tiverem de dúvida aí sobre inventário com imóvel residencial, manda para mim, para eu poder responder vocês aqui, já ao vivo, tá? Vamos lá. Além disso, né, além dos atos dos escrivães, eu contei para vocês que a gente vai ter aí os percentuais legais, né, que são CARD, FUNPEST, FUNDPERJ, FUNARPEM, e eu vou ter também os distribuidores, né? A gente não pode esquecer, sempre tem o valor dos distribuidores nas ações iniciais, e a taxa judiciária. E tem um detalhe também aqui nos distribuidores de inventário. Sempre que o inventário for inventário decorrente de sucessões, decorrente de morte, você vai pagar um valor um pouquinho menor de distribuidor, porque não tem baixa em inventário. E essas custas dos distribuidores, você paga pela distribuição e baixa do processo, entendeu? Então, é como se fosse assim, o valor é uma composição, né, dos valores relativos à distribuição e à baixa do processo. Como o inventário não tem baixa, tá, gente? Inventário é arquivado sem baixa. Isso porque, em qualquer momento, pode ser que alguém tenha que buscar esse inventário, pode ser que seja necessária uma sobrepartilha, pode ser que algum herdeiro venha, né, a requerer algum direito que tenha sido sonegado. Enfim, existem muitas situações. Então, inventário não tem baixa, tá? Ele vai para o arquivo sem baixa e ele nunca... Agora é tudo eletrônico, né? Mas tudo que era físico, eles nunca eram incinerados. E os eletrônicos também, até uma curiosidade interessante. Processo eletrônico, ele não é incinerado, né? Porque é eletrônico, não é físico, mas eles ficam arquivados lá na nuvem por algum tempo. Depois de um tempo, esses arquivos são descartados, tá?
Então não é porque é eletrônico que fica lá de eterno, não. Ele fica por um tempo arquivado, mas depois é descartado. E aí o inventário é um que nunca é descartado, tá? Então, vamos voltar aqui às nossas custas. Os distribuidores, então, têm um valor um pouco menor. O valor normal dos distribuidores, em praticamente todas as ações, é R$ 142,50. Aqui no inventário, se for decorrente de morte, tá? Vai ser R$ 95. Você tem um desconto aí de R$ 42,50 dessa baixa. Mas por que eu tô falando se decorrente de morte? Porque existe um inventário decorrente do divórcio, tá? Então, se o seu inventário for lá na vara de família, que você vai aplicar esse mesmo modelinho aqui de custas que eu tô te falando. É o mesmo modelo, tá? Só que aí você vai recolher o ato os distribuidores, você vai recolher integralmente, os R$ 142,50. E a taxa judiciária, então, vai ser 1,5 vezes aquele valor dos escrivães que eu falei para vocês. Os escrivães eram R$ 942,51 e aqui a taxa judiciária, então, vai ser R$ 1.413,76. Eu ainda vou passar pelos outros modelos com vocês, para vocês terem uma noção de como é que são esses valores. Vamos lá? O intermediário é o seguinte. O intermediário, ele tem um bem imóvel residencial com área construída superior a 60 metros quadrados, mas até 200 metros quadrados de área construída, né? Ou um lote de terreno com área superior a 400 metros e inferior a 2.000 metros quadrados. E aí essas custas já dão uma boa elevada. O atos escrivães passa para 1.000... Calma aí que tá meio longe de mim, gente. A pessoa tá enxergando meio mal aqui. Vamos lá. R$ 1.885,02. Esse é o valor dos atos dos escrivães nesse modelo, nessa hipótese. E segue a mesma regra para os distribuidores, a mesma regra lá para os percentuais legais. E taxa judiciária, R$ 2.827,53, que é 1,5 vezes aquele ato dos escrivães. E o mais caro, que é aquele que o imóvel vai ter área construída superior a 200 metros quadrados, né? Ou um lote de terreno superior a 2.000 metros quadrados, a esses atos escrivães vai para R$ 4.241,29 e a taxa judiciária vai para R$ 6.361,94. Então, você já tem aqui custas que vão gerar em torno aí de uns 12, 13 mil reais. É um valor bem alto. E aí é que eu quero te mostrar o que tem sido o seu maior erro. Lembra que eu contei a história no começo aqui do nosso encontro, da nossa live? Do advogado que foi pedindo gratuidade de justiça, sem saber como funciona? Gente, o maior erro que os advogados atualmente continuam a cometer, tá? Isso é um erro extremamente comum e que tem afetado muito seus processos, e pode ter certeza que está afetando muito também a sua relação com o seu cliente, tá? Está arranhando a sua credibilidade diante do seu cliente, que é você pedir gratuidade de justiça em toda e qualquer situação, sem analisar a situação, a capacidade econômica do seu cliente no caso concreto. Você simplesmente, por não saber analisar as custas, você vira para o seu cliente e fala assim: ah, não, a gente pede uma gratuidade de justiça. Só que isso não funciona assim. Você não apenas está atrasando o seu processo, e atrasando muito, como eu já te contei antes, né? A cada erro, 90 dias em média. Além de estar atrasando muito o seu processo, você pode estar gerando uma situação muito complicada para o seu cliente. Imagina esse inventário que custa mais de 13 mil reais, né? A hora que soma tudo, que coloca todos os percentuais legais. Imagina se você disse que você, não, tudo bem, a gente entra com o inventário e pede uma gratuidade de justiça. E aí, alguns dias ou alguns meses depois, você chega para o cliente com essa notícia de que ele vai ter que recolher 13 mil reais e que esse recolhimento tem que ser em 15 dias sob pena de cancelamento da distribuição. E aí eu tenho uma coisa muito, mas muito importante para te contar, que se você não sabe, é muito importante saber. As custas processuais, elas têm natureza de tributo. Elas são
Elas são um tributo cobrado pelo Estado, tá? Pela prestação do serviço jurisdicional. E o fato gerador desse tributo, dessas custas iniciais, é a distribuição da ação. Isso significa que distribuiu a ação, você está devendo aquelas custas. Então não adianta você vir e requerer a desistência dessa ação, porque não vai fazer diferença, tá? O seu cliente vai continuar devendo essas custas. E se não pagar, o nome vai ser inscrito na dívida ativa. Ou seja, é uma situação muito grave, é uma situação muito complexa. Então, advogada que está aqui comigo hoje, eu quero abrir os seus olhos. Eu quero abrir os seus olhos não só para o problema, mas eu quero abrir os seus olhos também para a oportunidade que está aí nas suas mãos agora. Sabe por quê? Você pode se diferenciar no mercado. Imagina você sendo procurado pelos seus potenciais clientes e de cara, já no primeiro atendimento, você ter segurança para poder mostrar para ele em quanto vai ficar o ajuizamento da ação que ele precisa. Você poder passar isso para ele com tranquilidade, você simplesmente abrir ali o site quando ele te perguntar, mas em quanto ficaria essas custas? O senhor tem uma ideia? A senhora tem uma ideia? E aí você abre lá, doutor, doutora, o site, você sabe onde pesquisar, você sabe o que fazer. E aí você dá já esse panorama para ele, olha só, esse inventário aqui, ele vai ficar em média em 13 mil reais e tal. A pessoa já tem como se organizar. De repente, vocês têm como pensar em pedir um parcelamento de custas, por exemplo, né? Você vai analisar, você tendo essas informações, você vai conseguir analisar se isso vale a pena ou não para o seu cliente, tá? Ou até, de repente, um pedido de custas ao final, mas para inventário, as custas ao final podem ser um grande problema. A gente já conversou sobre isso aqui no Help Juris muitas vezes, já tem vídeo sobre isso aqui, tá? Dá uma rolada no feed. Inclusive sobre inventário, gente, tem um vídeo completaço no YouTube que eu fiz sobre inventário, custas de inventário. Eu vou até depois da live, eu vou deixar um link para vocês lá nos stories, para esse vídeo completo. Porque você vai ver que vai fazer muita diferença na sua advocacia você saber sobre isso, tá? Você saber essas custas do inventário, isso vai fazer uma grande diferença para você. Vai fazer uma grande diferença para o seu cliente e para essa relação de vocês. E isso é uma grande oportunidade, por quê? Porque além de você criar esses laços de credibilidade e de confiança com esse seu cliente, você imagina como é que não fica a sua imagem diante dos seus outros potenciais clientes. Um cliente satisfeito sai, né, te indicando. Ele vai te indicar para outras pessoas. Ele vai estar satisfeito porque você não deu notícia ruim para ele, ele já sabia desde o começo o quanto aquilo ia custar, o quanto essas custas iam pegar no bolso dele. O inventário dele pode ter andado muito mais rápido, então isso vai fazer uma grande diferença, né? Ele vai falar assim, ó, procura a doutora Eliette, porque a doutora Eliette sabe tudo de custas, os processos dela andam muito mais rápido que os outros. Então, é sim um grande diferencial e uma grande oportunidade para você que está aqui hoje me escutando. E eu estou muito feliz de ter vocês aqui hoje, tá? De quem está dando atenção para isso está um passo à frente. Isso é sim um grande diferencial, tá bom? E aí, eu quero só mostrar para vocês um outro detalhe sobre as custas do inventário que podem te pegar de surpresa, tá? E é o seguinte. Sabe quando existe a possibilidade... Gente, acho que o meu vídeo deu uma pausada aqui. Acho que agora voltou ao normal. Vamos voltar lá àquela questão que eu te falei, que pode ser que te traga alguma surpresa, tá? A situação de cumulação de inventários. É o seguinte, pode ser, tá? Que você tenha um inventário em andamento. E aí... um dos herdeiros desse inventário, às vezes, falecem ao longo do trâmite dessa ação. E aí, vamos supor que os bens sejam os mesmos, né? Porque esses são os critérios para você acumular o seu inventário. Os bens serão os mesmos e os herdeiros também sejam os mesmos.
né? Vamos imaginar aqui que seja, você está com um inventário em que faleceu o pai da família, e aí depois falece a mãe, que era meeira, então os mesmos bens, tá? E os mesmos herdeiros, que são ali os filhos. Então, naturalmente, normalmente, o advogado já pede essa acumulação com relação ao segundo falecimento. Só que você sabia que esse segundo falecimento vai gerar o recolhimento de novo das custas, dos atos dos escrivães e da taxa judiciária? Isso é o que está aqui na observação do modelo. Eu vou ler para vocês. Vamos lá. As custas referentes ao ato dos escrivães, bem como a taxa judiciária, são recolhidas de acordo com o número de sucessões, recolhendo-se em dobro a hipótese de inventário de 2 sucessões, que é esse caso que eu te falei, dessa acumulação, tá? Nesse sentido, impõe-se, na hipótese de falecimento de herdeiro na pendência do inventário, o recolhimento de novas custas atinentes aos atos dos escrivães e taxa judiciária. Então, gente, é o seguinte, não seja surpreendido por essa situação, que é mais comum do que você imagina. Acontece muito quando você tem um inventário de uma pessoa que já faleceu velhinha e que ela tinha um cônjuge, entendeu? Tinha um cônjuge meeiro. Isso acontece muito. Do outro cônjuge, às vezes ao longo do processo, falece também, e aí é necessária essa acumulação de inventários, e aí de repente você vai ser intimado para recolher novamente essas custas, tá? Então, não tá errado, tá? É isso que tá aqui previsto, já previsto pelo Tribunal de Justiça, que tem sim esse recolhimento pelo número de sucessões, tá? E se acontecer de mais herdeiros falecerem ao longo do processo e de irem se acumulando ali, mesma coisa. Acontece muito também, por exemplo, ou o pai ou a mãe falece, né, primeiro, às vezes a família resolve não entrar com aquele inventário de cara, às vezes não tem condição, né, de pagar advogado, porque não são só as custas, né, gente? Tem as custas, tem a parte toda dos impostos, que são muito caros, né? Tem toda a questão de, às vezes, ter que regularizar o imóvel, né, ter que pagar alguma pendência fiscal. Tem N situações que vão gerar aí o custo final desse inventário, e é um custo alto. Então, às vezes, a família pega e não entra com o inventário de cara, dá uma segurada. Só que nessa, às vezes, falece também o cônjuge. E aí os filhos falam, não, agora a gente vai ter que entrar com o inventário. E já entra com o inventário das 2 sucessões. Nesse caso, você já na inicial, você tem que recolher dobrado o valor dos atos dos escrivães e o valor da taxa judiciária, tá? Aí, nesse caso, se aplica aqui o que eu acabei de ler para vocês, que o valor, aí sim, é um valor dobrado, ok? Então, por favor, não cometam esse erro, principalmente para vocês saberem dizer isso para o cliente, tá? E não ficar atrasando aí ainda mais esse inventário por não ter essa informação, ok? E, além disso, gente, no inventário, essa questão toda da gratuidade de justiça, eu quero até fechar novamente dando essa informação para vocês, que é muito importante. No inventário, o juiz vai analisar a capacidade econômica do espólio, tá? Ele não vai analisar a capacidade econômica das partes. Eu já vi acontecer diversas vezes de herdeiros que entraram com o inventário pela Defensoria Pública e o juiz indeferiu gratuidade de justiça, tá? E mandou vir o recolhimento de custas. E aí, suponhamos que você tem, que esse falecido tenha deixado aí uma conta bancária ou tenha deixado um investimento, uma possibilidade aí de você fazer um levantamento desse valor para pagar as custas e também outros, né, outras despesas desse inventário, é pedir para o juiz um alvará para levantar esse valor antes mesmo, né, de você chegar na homologação dessa partilha, né? É uma saída viável. É claro que isso fica a critério do juiz, tá? Isso é uma questão totalmente discricionária, o juiz vai analisar ali no caso, mas estando todos os herdeiros de acordo
com essa solução, é muito provável que o juiz acate, porque ele quer que, enfim, que a situação se resolva, né? E que todas as partes possam sair com a prestação jurisdicional no menor tempo possível, tá bom? Então, gente, sobre inventário de bem imóvel residencial, era tudo isso. Eu pude mostrar para vocês que dos 3 modelos existentes, quando você tem apenas um inventário, tá? Apenas um imóvel residencial, é bem fácil você localizar quando você sabe qual é a metragem desse imóvel. Vamos repassar então. São 3 modelos. O primeiro, que vai para quem tem um imóvel residencial até 60 metros quadrados de área construída. O segundo, esse imóvel entre 60 metros e 200 metros quadrados. E o terceiro, com mais de 200 metros quadrados. E aí, você localizando ali, é só fazer o cara crachar e recolher exatamente as custas que estão ali. E eu esqueci de falar um detalhe para você. Pode ser que tenha mais alguma coisa para você recolher de cara? Pode, e eu já vou te dar aqui a dica agora. Pode ser que você tenha que recolher a citação de algum herdeiro. Se de repente você não está em advogada representando todos os herdeiros, pode ser que você tenha que pedir a citação de algum herdeiro para vir se habilitar nos autos, tá? E se isso acontecer, você vai ter que recolher as custas dessa citação, seja por oficial de justiça ou seja por via postal, ok? Espero que vocês tenham gostado de todas essas informações que vão fazer vocês acelerarem seus processos aí, receberem seus honorários mais rápido, tá? Através do correto recolhimento das custas.